Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui está tudo bem! No vídeo de hoje vou falar sobre várias curiosidades do filme A Outra Face, um grande filme de ação dos anos 90 que reuniu os astros John Travolta e Nicolas Cage sob a tutela do mestre da ação, o diretor John Woo. Então, vamos lá! O filme. Sean Archer, um agente do FBI, ainda está de luto pelo seu filho Michael. Archer acredita que o assassino de seu filho é seu inimigo, um criminoso muito poderoso, Castor Troy. Um dia, Archer finalmente encurrala Castor e seu irmão Pollux. No entanto, Troy fica em coma no processo. Enquanto Archer finalmente respira aliviado pela captura de seu inimigo, ele descobre que Troy havia plantado uma bomba que destruirá a cidade de Los Angeles e todos seus habitantes. Infelizmente, a única outra pessoa que sabe sua localização é o irmão de Castor, Pollux, e ele se recusa a falar. A solução é extrema: trocar de rosto com o criminoso na esperança de que Pollux fale a localização exata da bomba. No entanto, Castor Troy, de alguma forma, recupera a consciência e agora quer vingança contra Archer por tomar o seu rosto. Troy, agora com o rosto de Archer, pretende destruir a carreira e a vida pessoal do agente. Desta vez, o assunto virou pessoal para ambos os lados. A Outra Face é um filme de 1997, dirigido por John Woo e estrelado por John Travolta, Nicolas Cage, Joan Allen, Gia Gerson, Alessandro Nivola, Nick Cassavetes e Colm Fiore. Aqui estão 20 coisas que você provavelmente não sabia sobre A Outra Face. O filme seria uma ficção científica. O roteiro original era muito mais futurista e focado na ficção científica, incluindo uma sequência em uma prisão supermoderna que foi reformulada e simplificada no roteiro original. O diretor Woo originalmente recusou o projeto porque ele não estava confiante fazendo um filme de ficção científica. No entanto, depois que a produção mudou de mãos da Warner Bros. Para Paramount e Michael Douglas entrou como produtor, Woo foi abordado novamente e aceitou o projeto. Woo é um veterano do cinema de ação asiático, sendo referência para o gênero, principalmente por conta das cenas de ação muito bem coreografadas e seus ângulos de câmera únicos. O diretor estreou em Hollywood com o filme O Alvo, com Jean-Claude Van Damme. Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger seriam os protagonistas. O roteiro foi originalmente escrito com Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger em mente para os papéis da dupla protagonista. Depois foi mudado para Johnny Depp e Nicolas Cage. Mudou novamente para Alec Baldwin e Bruce Willis, antes do elenco se estabelecer em Travolta e Cage. Os dois se reuniram antes das filmagens e começaram a desenvolver os personagens de Archer e Troy, combinando especificamente os exageros dos maneirismos e tiques de cada personagem, como seus movimentos de mão ou as expressões faciais e vocais. Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone não ficaram com os papéis em A Outra Face, mas eles trabalharam juntos mais tarde nos filmes Rota de Fuga e Os Mercenários. Aliás, em Rota de Fuga, os dois escaparam de uma prisão futurista, assim como Sean Archer fez em A Outra Face. Referência ao diretor. Durante a cena do avião, onde os agentes perseguem Castor Troy e seu irmão Pollux, há uma cena que se passa dentro da cabine do piloto. Nessa cena, podemos ver as iniciais J e W no volante do avião. São exatamente as iniciais do nome do diretor John Woo. O medo de Nicolas Cage. Para sobreviver à sua fuga da penitenciária de segurança máxima, que ele entra como Castor Troy, Sean Archer corre o risco de saltar da plataforma de petróleo que está escondida no meio do oceano. Para piorar as coisas, ele é perseguido por um atirador dentro de um helicóptero. Nicolas Cage tem verdadeira fobia de altura e a cena foi filmada numa plataforma de petróleo real e ainda em atividade. O ator conta que foi muito difícil fazer essa cena, talvez a mais complicada de sua carreira.
Além da altura e do vento forte em cima da plataforma, um helicóptero real estava a menos de 20 metros do ator. Cena deletada. Em uma cena deletada do filme, o personagem Pollux, achando que estava falando com seu irmão Troy, conta para Sean Archer, na prisão, uma história de fundo sobre seus traumas na infância. Pollux revela que o pai os obrigava a usar vestidos cor-de-rosa quando eram crianças. No entanto, os produtores insistiram que essa cena fosse cortada do filme, porque ela soaria mais cômica do que dramática. A cena está incluída nos extras do Blu-ray e no YouTube. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês. Referência a Steven Spielberg. O diretor John Woo é um grande fã de Steven Spielberg e ele encontrou uma maneira bem singela e discreta de homenageá-lo no filme. O tubarão de brinquedo que Eva coloca no túmulo de seu filho é um tributo de Woo ao filme Tubarão de Steven Spielberg. Os bonecos dos atores. Durante a sequência de cirurgia, os corpos de Troy e Archer são na verdade bonecos animatrônicos de látex, que simulavam respiração e movimentos faciais. A equipe de efeitos especiais teve muito trabalho para colocar a dupla de bonecos o mais realista possível, pois a cena inteira de transplante de rostos seria feita usando os animatrônicos. Até os pelos foram colocados um a um, para dar mais naturalidade aos bonecos. Nicolas Cage ficou assustado quando viu o resultado do trabalho da equipe e disse que as próteses eram ao mesmo tempo incríveis e assustadoras. A troca de músicas. Durante o tiroteio no apartamento de Dietrich, Woo originalmente queria a música Puff the Magic Dragon, tocando nos fones de ouvido de Adam. No entanto, ele mudou para Over the Rainbow. Porque Woo tinha boas memórias de quando assistia O Mágico de Oz no cinema quando era garoto, um local que ele considerava ser o refúgio do perigoso bairro onde ele cresceu. Over the Rainbow é interpretada por Olivia Newton-John, cujo papel mais notável no cinema foi em Grease, nos Tempos da Brilhantina, de 1978, onde ela contracenou com John Travolta. O título dividido. Houve uma grande reunião de estúdio com executivos, produtores e o diretor John Woo, onde o escritor Collery teve que justificar o uso de uma barra no título, que separava as palavras face e off, o título original de A Outra Face. O estúdio não queria usar essa barra no meio do título do filme, com receio de confundir o público. O diretor Woo finalmente convenceu a todos a deixar a barra no título, pois de outra forma, o título poderia sugerir que a trama fosse sobre uma partida de hóquei. Face-off, no hóquei, é o reinício de uma partida após um gol. A cena inicial. A cena de abertura do carrossel, onde Troy acidentalmente mata o filho de Archer, estava originalmente no meio do filme. Woo insistiu em mudar a cena para o início, e foi ali uma decisão acertada, pois estabelece nossa conexão emocional com Archer e o ódio por Castor Troy, o que é necessário porque Troy é exagerado e de certa forma engraçado na maior parte do filme. Claro, o assassinato de uma criança também é uma maneira chocante de chamar a atenção da audiência para o filme. Homenagem a Lawrence da Arábia. A cena do casaco de Nicolas Cage ondulando ao vento em câmera lenta foi inspirada no manto de Peter O'Toole no épico de 1962, Lawrence da Arábia. Os dragões de Nicolas Cage. John Woo afirma que as armas de ouro esculpidas de Castor Troy foram ideias do próprio Nicolas Cage, particularmente os dragões esculpidos nas alças. Isso porque Cage nasceu em 1964, no calendário chinês do zodíaco, esse é o ano do dragão. Armas, danças e pombas. Disparar usando duas pistolas enquanto pula no ar é uma assinatura de John Woo, que já foi usada em inúmeros outros filmes de ação do diretor, assim como contrapor uma parede, o mocinho e o bandido. Pombas, durante cenas mais tensas, são outra assinatura em seus filmes. Ele atribuiu o uso de pombas à celebração da pureza do coração do herói, uma vez que elas representam a pureza do amor e da beleza.
Outra característica do diretor é coreografar pessoalmente as posições e movimentos dos atores nas cenas de ação, como se fosse uma dança. O diretor afirma que guarda com muito carinho as lembranças dos musicais dos anos 40 e 50, como Cantando na Chuva, Amor Sublime Amor e Sete Noivas para Sete Irmãos, e que as cenas de dança nessas produções serviram de inspiração para que ele pudesse coreografar as cenas de ação em seus filmes. Os efeitos práticos. O CGI em 1997 não era tão avançado como hoje, e muitas das sequências mais impressionantes do filme foram feitas usando apenas efeitos práticos. Por exemplo, a cena do avião invadindo um hangar foi feita em uma locação real e usando um avião de verdade. Woo filmou essa cena de 13 ângulos diferentes de câmera para garantir que ele conseguisse a filmagem correta. Afinal, ele sabia que não teria outra oportunidade de refazer a cena. A influência de Super Mario Bros. As botas magnéticas que Archer usa na prisão são muito parecidas com as que os Goombas usam no filme Super Mario Bros. A figurinista Ellen Miroinick fez mais de 200 botas para o filme, sendo que algumas eram de metal e outras de plástico. As botas de metal pesavam cerca de 25 quilos cada uma. Conexão com Jurassic Park. Na prisão, durante a fuga de Archer, você pode ler a palavra InGen pintadas em um armário. InGen é a empresa de pesquisa genética em Jurassic Park, que descobriu como clonar dinossauros. Isso faz da InGen a campeã mundial de pesos pesados em usar tecnologia de ponta para fins, no mínimo, questionáveis. Também significa que a Outra Face e Jurassic Park existem no mesmo universo. Uma cena perigosa. A perseguição do barco no final foi feita com efeitos práticos, o que é ótimo, mas tem suas próprias desvantagens. Um dublê quase morreu no processo de filmagem da cena. Ele por pouco não foi atropelado pelo barco enquanto estava na água, e sua perna, que levou o peso ali do golpe, inchou tanto que a equipe teve que cortar suas calças. A cena final com a perseguição de barco foi filmada em San Diego e ganhou um MTV Award de melhor cena de ação. O final alternativo. A Outra Face termina com Archer adotando Adam, o filho de Castor Troy. Originalmente o filme terminou sem a adoção, mas o público teste não ficou satisfeito com esse final. Então o estúdio gastou ali mais uma graninha para trazer de volta os atores e filmar o final que foi para os cinemas. Um final alternativo foi filmado com Archer se olhando no espelho do banheiro, com sua esposa chegando em seguida e levando um susto ao ver o rosto de Troy no espelho. Mais tarde, quando eles se abraçam, Archer, ou Troy, vai saber, dá um sorriso maroto. Por conta de ser um final aberto para várias interpretações, a produção preferiu filmar um encerramento mais tradicional. O filme serviu como referência. O diretor Alan Mak confirmou em uma entrevista que seu clássico filme de ação de Hong Kong, Conflitos Internos, foi levemente inspirado em A Outra Face. No entanto, Mak acha que o lance de trocar de rosto era muito ficção científica para o seu gosto. Então, ao invés disso, ele teve a ideia de simplesmente inverter os papéis dos dois personagens. O policial fingiria ser da máfia chinesa e o mafioso fingiria ser um policial. Martin Scorsese mais tarde faria um remake de Conflitos Internos, lançando o sucesso Os Infiltrados, que ganhou o Oscar de melhor filme e deu ao diretor seu primeiro Oscar de direção. O Bigode de Cage. Nicolas Cage é um grande fã do ator Chow Yun-fat, que fez vários filmes com o diretor John Woo. Cage havia assistido ao filme O Matador, de 1989, onde Chow Yun-fat ostenta um vistoso bigode em uma cena crucial do filme. Cage perguntou ao diretor se poderia usar um bigode parecido em A Outra Face, e Woo permitiu que ele usasse em apenas uma cena, que foi a do assassinato do filho de Archer no começo do filme. E aí, curtiu essas curiosidades do filme A Outra Face? O que você achou? Deixa aqui embaixo seu comentário, que é muito importante para o canal esse retorno. Aproveite, se inscreva, ative o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Estou deixando aqui do lado outros vídeos que tenho certeza que você vai gostar. Meu nome é Juliano Mineiro e esse foi mais um vídeo do canal Top Cine Mais. Valeu, um abraço e tchau, tchau!